O objetivo desse vídeo hoje é tentar esclarecer algum ponto que alguns ouvintes, alguns amigos nossos do nosso canal, eles comentam, né? E então a gente procura esclarecer, ver se consegue esclarecer alguma coisa. Teve um amigo nosso que escreveu no nosso canal: como que nós vamos amar aquilo que nós não vemos, né? Será que é possível a pessoa amar aquilo que ele não vê? Ora, é possível sim. Vocês se lembram muito bem, antes da internet, antes de ter o telefone celular, vocês lembram que tinha aquela correspondência, né? Aquelas pessoas que desejariam se corresponder com outra sem nunca ter visto, e a pessoa começava a se corresponder e acabava amando aquela pessoa só através das cartas, através das leituras, através das escritas, né? Mesma coisa é nós com Deus. Nós temos a carta de Deus, nós temos a palavra de Deus, né, que é a carta dele escrita para nós. Eu me lembro de um amigo meu que se apaixonou por uma pessoa sem nunca ter visto ela, só através de correspondência, só através de trocar cartas, né? Ele se apaixonou. E depois que ele viu, talvez não foi a mesma coisa, mas que ele amou aquela pessoa, ele amou, né? Então a palavra de Deus é a mesma coisa, mas só que com as coisas de Deus é diferente. É diferente porque nós, para amarmos a Deus com os nossos sentimentos, nós não conseguimos amar a Deus. Eu já fiz um vídeo explicando sobre isso, porque o nosso coração, ele é enganoso, ele é falho. Hoje ele está de uma forma, amanhã está de outra, e por aí vai, né? Então Deus falou que nós amamos eles da seguinte maneira. Ele já deu a instrução como que eu amo a Deus. Está aqui em 1 João capítulo 5, versículo 2, dá a resposta, que diz assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Agora o 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Está vendo? A palavra de Deus está falando que mesmo que o meu coração, às vezes, pede uma coisa, mas quando eu estou acima do meu coração para obedecer a palavra de Deus garante que eu estou amando a Deus. Certa vez uma pessoa ficou preocupada se ela amava a Deus ou não. E ela falou para nós assim: eu não sei, tem vezes que eu amo a Deus, tem vezes que eu não amo. Será que eu amo a Deus? Aí eu comecei a fazer umas perguntas. Eu falei: olha, quando depara uma situação que você está com vontade de fazer, mas você sabe que Deus não se agrada, você faz ou não? Ela fala: não faço porque eu não quero desagradar a Deus. Então você ama a Deus, eu disse para ela. Porque o seu coração é enganoso. O seu coração, a palavra de Deus fala que o coração do ser humano é pervertido. Ele é mau. Ele está em constante rebelião contra Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que se o nosso coração nos acusa, maior é Deus. Maiores são os mandamentos de Deus. Então as pessoas às vezes não entendem o que é amar a Deus. Mas amar a Deus é quando todos os meus sentimentos, que são falhos, está pedindo uma coisa, mas essa atração vai fora da lei de Deus, e eu opto por obedecer a palavra, eu estou amando a Deus. Eu estou negando a mim mesmo. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que não negar-se a si mesmo não pode ser discípulo dele, não pode ser filho de Deus. Porque ele sabe que os nossos sentimentos são falhos. Por isso que todo aquele que ama a Deus, ele obedece.
Mesmo que a natureza caída dele pede que ele faça algo, mas logo ele vai ter, acima do coração, ele vai ter a lei de Deus, que é soberana na vida dele. Então, meu ouvinte, amar a Deus é dessa forma. O mundo acha que amar é sentimento humano, mas não é sentimento humano. Sentimento humano, ele vai até certo ponto, mas quando você encontra uma falha ou falha, esse sentimento ele muda. Enquanto que o sentimento de Deus, o amor de Deus não muda, a palavra de Deus não muda. Por isso que está falando aqui, ó. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, né? E as pessoas às vezes confundem isso. Por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos 2 Coríntios, lá ele diz que o amor, eu tenho que buscar o amor, né? É o dom maior, é o amor. A Bíblia fala que tudo passa, menos o amor. Mas o amor, as pessoas não sabem, lá em Coríntios, discernir o que é. É a obediência. Vocês lembram de Saul? Fiz até um vídeo. Saul queria servir a Deus, queria fazer as coisas conforme ele achava que era. Mas o que Deus disse para ele? Melhor é obedecer do que sacrificar. Então, ouvinte, o amor de Deus é um mandamento. Ele está acima do meu coração, ele está acima do meu sentimento. Por isso que a palavra diz: aquele que amar seu pai e sua mãe acima de mim não é digno de mim. Aquele que não negar a si mesmo não pode ser filho de Deus. Então isso é eu abandonar os meus sentimentos pervertidos, porque os meus sentimentos, ele vai ter falha. Mas quando eu obedeço a palavra, eu não vou falhar. Eu nunca vi pessoas que têm obedecido a palavra fielmente, perseverado, tenham se arrependido. Eu mesmo nunca me arrependi de ter obedecido. Mas eu tenho visto pessoas que têm se arrependido de não ter obedecido. Por isso que o amor de Deus é perfeito. O amor é perfeito porque está nos mandamentos dele. E os mandamentos dele é luz. E as pessoas não conseguem entender. E é luz, porque os nossos corações estão em trevas. Os nossos corações estão pervertidos por causa do pecado. E a palavra de Deus fala que os mandamentos dele não são pesados. É verdade. Pesados são a desobediência. Quando nós desobedecemos, é uma carga muito difícil de levar. Mas as pessoas têm invertido. Como é difícil obedecer a Deus. Não é difícil, não. Mais difícil é as consequências da desobediência. Eu mesmo já passei por isso. Você que talvez está vendo esse vídeo, toda vez que você desobedeceu a Deus, eu tenho certeza que você se arrependeu. Você quebrou a cara. Você se deu mal. Então, eu amo a Deus através da palavra, mesmo eu não vendo. Eu obedecendo, eu estou amando a Ele. É a mesma coisa de alguém dizer assim: eu amo fulano, mas eu não tenho ação de amor. Então, o amor verdadeiro é aquele que implica em ação, em demonstração. Eu demonstro quando eu estou amando a Deus, quando eu estou obedecendo. Eu espero que com esse pequeno vídeo você tenha entendido o que é o amor de Deus. O amor de Deus é a obediência. Simplesmente a obediência à palavra dele. Que ele disse, eu acredito. Que ele, mesmo que para mim pareça absurdo. Porque nós temos as nossas próprias razões, mas as nossas razões são falhas. Você não vê quantas pessoas, às vezes, ele tinha razão numa coisa e daqui a pouco mudou tudo. Não é bem assim, não é verdade? Então, por isso que é melhor você confiar na palavra do que você confiar na sua própria razão. Eu prefiro isso. Eu já aconselhei pessoas que seguiram as suas razões. Eu falei, se você tivesse seguido as razões, os mandamentos de Deus, você não tinha se arrependido. E ela confessa, é verdade. É verdade. Então, eu gostaria que você refletisse sobre o que foi dito.